Tínhamos acabado de nos mudar para nossa nova casa, uma casa grande em um bairro tranquilo de Curitiba. Era noite de Halloween e meus pais, meu irmão e eu estávamos desempacotando nossas coisas nos novos quartos. Tínhamos acabado de terminar e estávamos conversando sobre deixar nossa antiga escola e amigos para trás. Minha mãe nos chamou para ajudar com as tarefas da casa. Eu estava exausto, já passava das 11h30 da noite e mesmo assim ainda tínhamos que ajudar. Pareceu levar uma eternidade, mas quando terminei, subi direto para o meu quarto para tentar dormir um pouco. Foi então que ouvi o som de passos no corredor. Pensei que fosse meu irmão, então me levantei para reclamar que estava me atrapalhando, mas até onde eu podia ver, não havia ninguém ali. Desci correndo para a sala onde meus pais e irmão ainda estavam organizando caixas e móveis. Perguntei se alguém tinha subido, e todos disseram que não. Fiquei arrepiado na hora, mas tentei me convencer de que era só minha imaginação. Voltei para o quarto, e ele estava congelando. Parecia que o ar tinha ficado gelado de repente. Tive que colocar um moletom para conseguir dormir. Acordei no meio da noite por volta de 3 da manhã, quando a casa já estava completamente silenciosa. Ouvi batidas altas que pareciam vir do quarto dos meus pais. Pensei que fosse meu irmão querendo pegar água na cozinha, mas estava com medo de ir sozinho. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. Eu não consegui dormir. Tomei coragem e saí do quarto para ver. O corredor estava completamente escuro. Assim que dei o primeiro passo lá fora, as batidas pararam. Fiquei ali parado, encarando o corredor por alguns segundos, até decidir voltar para a cama. Só que poucos minutos depois, as batidas começaram de novo. Dessa vez, ainda mais fortes. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Tentei ignorar, me cobrir, fingir que nada estava acontecendo, mas a porta do meu quarto rangeu, bem devagar, como se alguém a estivesse empurrando com cuidado. "Ei, quem tá aí? Para de brincadeira", eu falei. Passos bem leves começaram a se aproximar da minha cama. Achei que fosse meu irmão tentando me assustar. Até que me virei e vi uma figura parada ao lado da cama. Era alta, muito mais alta que qualquer pessoa da casa. Uns 2 metros de altura, talvez mais. Eu congelei. Tentei gritar, mas nada saiu. Fiquei imóvel, em puro pânico, até que a figura simplesmente inclinou a cabeça para perto de mim e disse: "Oi". Foi aí que eu gritei o mais alto que consegui e cobri os olhos com o lençol. Meus pais arrombaram a porta segundos depois e acenderam a luz. Não havia ninguém ali, nenhuma figura, nada. Contei tudo para eles, as batidas, os passos, a sombra. Meu irmão veio até a porta e ficou me olhando assustado enquanto eu tremia. Perguntei para os meus pais se tinham ouvido as batidas na porta deles. Era impossível que não tivessem, mas eles juraram que não ouviram nada. Todos me olharam como se eu tivesse sonhado, mas eu sei que não sonhei. Ninguém imagina uma coisa daquelas, tão real. Nunca vou esquecer aquela noite. Nunca. Foi há alguns anos, numa noite de Halloween. Tínhamos todos 20 anos, aquela idade em que ir a atrações de casas mal assombradas é uma das melhores coisas para se fazer no Halloween. A atração se chamava Casa do Terror Jornada para o Porão, ou algo assim. Ela só ficou aberta por 4 anos seguidos na nossa cidade, e depois disso, nunca mais se ouviu falar dela. Este era o 4º e último ano de operação. Era uma casa mal assombrada de altíssima qualidade e realmente assustadora. Uma das melhores que já fui. Esta não era uma atração com guia. Era uma experiência de exploração em grupo. Basicamente um labirinto onde a única saída era encontrar o caminho até o porão, achar uma das chaves, depois localizar a porta de saída e usar a chave para destrancá-la. Uma casa mal assombrada muito única, isso é certo. Infelizmente não foi uma boa noite para nós, e vocês estão prestes a descobrir o porquê. Começamos na sala de estar. Para dar o máximo de detalhes que posso, havia um caixão gigante aberto bem no meio da sala. Teias de aranha falsas cobriam quase cada centímetro. Os móveis eram antigos e empoeirados, e o chão de madeira rangia com manchas de sangue falso espalhadas. Logo percebemos que a atração seria incrível. O próximo cômodo era a sala de jantar. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras.
Os cômodos seguintes eram mal iluminados por lanternas presas às paredes. De vez em quando, atores surgiam pulando em nós com fantasias horrivelmente convincentes. E ainda assim, sempre me pegavam. Passamos bastante tempo andando em círculos tentando encontrar o porão. Esta não era uma casa real aberta ao público. Era projetada como um labirinto, com cômodos e portas falsas. Levou muito tempo até finalmente encontrarmos a porta do porão. Eu estava nervoso para descer, pois lá embaixo estava totalmente escuro. Começamos a pensar que poderia ser uma área restrita para funcionários, onde guardavam adereços. Não podíamos usar celulares como lanternas, pois isso era proibido dentro da atração. Cada passo no chão rangia de um jeito horrível, pior que unhas arranhando um quadro negro. Todos ríamos, dizendo uns aos outros o quanto estávamos apavorados. Eu estendi as mãos à frente, tentando sentir algo no escuro. Esbarrei em alguém e pedi desculpas. Quem foi? Perguntei, esperando que fosse um amigo. Nenhuma resposta. Quem quer que fosse colocou a mão no meu ombro, e eu saí correndo, gritando e rindo ao mesmo tempo. Havia algo perturbador em estar naquele porão enorme e completamente escuro, sabendo que alguém estava lá conosco. Felizmente, um dos meus amigos encontrou uma chave em uma mesa no canto da sala. Todos nós corremos escada acima, de volta à luz, e encontramos a porta de saída. O processo real de atravessar o labirinto foi muito mais longo do que minha história faz parecer. Mas não foi aí que as coisas ficaram horríveis. Do lado de fora da porta de saída, havia uma pequena caixa com uma placa. "Deposite as chaves aqui, por favor." Era assim que a equipe recolhia as chaves e levava de volta para o porão. A meio caminho de sair da atração, a porta de saída se abriu e uma pessoa muito alta, vestida com um manto preto e uma máscara de porco ensanguentada, começou a seguir em nossa direção. Ele parecia ser um dos funcionários da atração, ou pelo menos era o que pensamos. Enquanto nos afastávamos, ele continuava nos seguindo. Um dos meus amigos gritou: "A gente não tem a chave! Deixamos na caixa!" Mas não adiantou. Achamos que fosse uma brincadeira e começamos a correr, só para ver se ele correria também. E ele correu. Paramos e ele parou. No início era engraçado, mas à medida que nos aproximávamos da casa do nosso amigo Ed, começamos a ficar preocupados. Ele já nos seguia há pelo menos 5 quarteirões. Os pais de Ed estavam em casa, então nos sentimos seguros para entrar. A porta da frente estava quebrada, então tivemos que passar pelos fundos. Acenamos para o homem mascarado que nos seguia e fechamos o portão atrás de nós. Enquanto limpávamos os pés no capacho, o homem surgiu do lado da casa e avançou em nossa direção, ainda mais rápido. Ed abriu a porta dos fundos e chamou o pai, pedindo que pegasse a arma. Isso chamou a atenção do mascarado. Ele parou, olhou para Ed e o pai de Ed apontou a arma. O mascarado levantou as mãos e implorou para que não atirassem, dizendo que tinha apenas 27 anos. O pai de Ed ordenou que ele sumisse e que nunca mais voltasse, avisando que da próxima vez não hesitaria em atirar. Na minha opinião, o pai de Ed deveria ter feito ele tirar a máscara e chamado a polícia imediatamente. O homem acabou se safando facilmente, e não sabíamos se ele estava armado. Entramos em contato com a equipe da casa mal assombrada e eles confirmaram que nenhum funcionário estava usando máscara de porco naquele dia. Eu nunca fui muito fã de Halloween, principalmente porque cresci sem muitos amigos. Depois dos 10 anos, não podia mais usar a desculpa de ir com minha mãe, e não tinha amigos para me acompanhar. No meu último Halloween dessa época, eu tinha 14 anos. Minha irmã tinha apenas 8, então minha mãe foi levá-la para pedir doces. Meu único bom amigo, Rafa, já tinha planos, e eu não queria me intrometer. Então parecia que eu não iria pedir doces naquele ano. Quando minha mãe me pediu para ficar em casa e distribuir doces, fiquei muito feliz. Senti que tinha um trabalho a fazer e não iria ficar à toa. Minha mãe saiu com minha irmã por volta das 18 horas. Disse que voltaria por volta das 21 horas. Eu estava no sofá, assistindo maratona de filmes de terror
e ocasionalmente atendendo a porta para dar doces às crianças. Enquanto fazia isso, o telefone da cozinha começou a tocar. Lembro que o toque estava tão alto que me assustou. Atendi, mas do outro lado só havia silêncio, exceto por ruídos de fundo. Disse alô umas 5 vezes antes que a pessoa desligasse. Sabia que era uma brincadeira de Halloween. Ignorei e funcionou por alguns minutos. Então o telefone tocou novamente, mesmo número desconhecido. Atendi novamente e ouvi uma respiração muito fraca. Tudo bem, Rafa, sei que é você. Eu disse ao telefone. Eles desligaram. Estava com um pouco de medo, embora não quisesse admitir. O telefone tocou novamente, tarde da noite. Eu assistia Sexta-feira 13, quando atendi novamente em silêncio, apenas a respiração e os ruídos do telefone. Após quase meio minuto, uma voz profunda e exagerada disse: "Vou te visitar esta noite." Me cansei daquela brincadeira e disse para ele ir à merda e desliguei. Cerca de meia hora depois, toda a energia da casa caiu. Luzes apagaram, TV desligou, completa escuridão. Fiquei paralisado de medo quando ouvi batidas altas na porta da frente. Perdi totalmente a cabeça e gritei de medo, mas ouvi algo vindo de fora. Uma voz que reconheci. Abri a porta e lá estava Rafa. Empurrei ele, quase o derrubando. "Então foi você quem fez essas ligações idiotas?" Perguntei. Ele parecia confuso. Fomos até o quadro de energia. Como eu temia, estava aberto e os fios cortados. Corremos de volta para dentro da casa. Liguei para minha mãe, que nos disse para esperar a polícia, que rastreou a ligação para um telefone público perto de um bar próximo. Nunca mais quis ficar sozinho em casa. Foi meu primeiro Halloween morando sozinho, numa pequena casa de esquina em Campinas. Eram 11 horas da noite de um sábado, e eu estava na sala assistindo Invocação do Mal, quando ouvi batidas na porta da frente. Me levantei para atender, mas pensei: quem poderia estar batendo àquela hora? Talvez crianças pedindo doces de Halloween? Ou talvez apenas adolescentes pregando peças? Olhei pela janela e não havia ninguém. Voltei a me sentar, mas pouco tempo depois alguém começou a bater na porta novamente. Fiquei irritado. Gritei para eles irem embora, mas eles começaram a bater ainda mais forte. Finalmente levantei e abri a porta. Ninguém estava lá. Saí procurando pelos arbustos atrás do carro, na rua. Nada. Voltei para casa, trancando todas as portas, e fui para o meu quarto, mas ainda podia ouvir batidas repetidas. Estava prestes a ligar para a polícia, mas temi que, se fossem de fato crianças, poderia acabar sendo repreendido por passar trote para a polícia. Acabei dormindo com a televisão ligada. Acordei às 2 da manhã com as batidas, mas percebi que não era mais na porta da frente. Era na porta do meu quarto. Entrei em pânico, procurando algo para me proteger. Foi então que tive uma ideia. Liguei meu som, conectei o celular, busquei efeito sonoro de tiro no YouTube e apertei play. O som ecoou pela casa, gritei: "Foi um aviso, saiam agora ou eu atiro de verdade." E funcionou. Ouvi passos saindo da casa. Depois de um tempo, abri a porta do quarto e olhei. Eles se foram, mas a porta da frente havia sido deixada aberta. Fechei rapidamente e liguei para a polícia. Nunca soube se foi apenas uma brincadeira de Halloween que saiu do controle ou um possível assalto. Também nunca quis descobrir. Eu tinha 19 anos e estava numa festa de Halloween na casa do meu antigo melhor amigo, Bruno, que infelizmente já havia falecido alguns anos depois de um incidente trágico. Antes disso, ele sempre organizava festas enormes de Halloween, já que seus pais costumavam viajar para o exterior todo ano. Bruno era obcecado pelo tema. Então a casa inteira estava cheia de decorações assustadoras, nas quais todos nós sabíamos que ele havia gasto uma fortuna. Ele até construiu enormes paredes de papelão e as cobriu com papéis coloridos para criar um labirinto assombrado. Não estávamos totalmente cientes do que poderia acontecer. Ninguém que ia às festas do Bruno sabia ao certo. Eu, Bruno e mais alguns amigos, Vini, Lucas e Caio,
Estávamos no quarto do Bruno quando ouvimos 2 estrondos altos vindos de baixo. Bruno correu para abrir a porta e ver o que estava acontecendo. Ouviam-se gritos, mas não dava para distinguir exatamente quem. Parecia uma multidão gritando por ajuda. Todos chamamos Bruno para voltar e trancar a porta. Mesmo confusos, sabíamos que era sério. Bruno correu de volta, fechou a porta rapidamente e a trancou. Ele se virou para nós com uma expressão de puro terror. Perguntamos: "O que aconteceu?" Ele apenas nos disse para nos esconder. A partir dali, ninguém ousou fazer perguntas. Bruno apagou as luzes e se escondeu no armário com Lucas, enquanto eu me escondi debaixo da cama com Caio, e Vini se refugiou numa caixa. Conseguíamos ouvir barulhos e vozes vindo de baixo, depois silêncio. Um grito de susto escapou de alguém, seguido de outro barulho e, novamente, silêncio. Tentativas de abrir a porta vinham de fora. Percebíamos que alguém queria entrar. Depois de alguns golpes, finalmente a porta se abriu. Ouviu-se o burburinho do andar de baixo e então, silêncio de novo. Bruno implorou para que não fizessem nada com ele, oferecendo qualquer coisa de valor que tivesse em casa. O intruso levou Bruno para baixo, enquanto nós permanecíamos escondidos. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a porta da frente bateu e Bruno voltou, dizendo que haviam ido embora. O momento mais assustador da minha vida foi descer as escadas e perceber o rastro de destruição deixado. Objetos quebrados e espalhados, tudo virado de cabeça para baixo, mostrando a violência da invasão. Quando a polícia chegou, concentrou-se em identificar os intrusos mascarados. Bruno nos contou que eram 4, todos com chapéus, máscaras e luvas, exigindo dinheiro e objetos de valor. Todos os convidados foram forçados a entregar seus pertences. Depois do incidente, Bruno ficou abalado emocionalmente. Ele se isolou, passou por momentos de depressão profunda e nunca mais foi o mesmo. Lembro-me de conversar com ele e ele dizia, com lágrimas nos olhos, que vivia atormentado pelo que aconteceu na festa. Bruno faleceu alguns anos depois, ainda jovem, deixando lembranças e a dor daquele Halloween para sempre marcada na memória de todos que estavam lá.